Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa aula, nosso EBD, lição número 9. Irmãos da Segunda Igreja Batista, sejam bem-vindos. Irmãos de outras congregações, convidados, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos e recebo-os com a paz do Senhor Jesus. Amém? Bom, hoje nós vamos desenvolver um tema maravilhoso, a crucificação do cristão. Para trabalhar esse tema, nós vamos aí pegar 3 livros para poder pegar esses assuntos. O primeiro livro é do pastor Israel Belo de Azevedo, o segundo livro é de A.W. Tozer, o terceiro livro que nós vamos pegar para trabalhar também hoje é de John Stott. Nós vamos trabalhar e eu espero que esses assuntos que nós vamos pensar para esse tema, eles sejam enriquecedores para vocês, assim como foi para mim. Ok? A aula de hoje, então, nós vamos trabalhar no formato de PowerPoint, tá? Vou passar aí já para uma tela menor. E antes de iniciarmos, então, a nossa aula, gostaria de passar com vocês esse hino que ele foi escrito justamente em cima do versículo que nós vamos trabalhar hoje de Gálatas 2. Então, o hino escrito por Ada N, a música feita por Francis Bolton. Então vamos ler: não eu, mas Cristo, não eu, mas Cristo. Não eu, mas Cristo seja honrado, amado, exaltado. Não eu, mas Cristo seja visto, conhecido, ouvido. Não eu, mas Cristo em cada olhar e ação. Não eu, mas Cristo em cada pensamento e palavra. Ser salvo de mim mesmo, Senhor querido. Estar perdido em Ti. Que já não seja eu, mas Cristo vive em mim. Não eu, mas Cristo, para com brandura aliviar a dor. Não eu, mas Cristo, para secar a lágrima que rola. Não eu, mas Cristo, para levantar o peso que cansa. Não eu, mas Cristo, para afastar todo o temor. Cristo, só Cristo, nenhuma palavra vã. Cristo, só Cristo, nenhum som enérgico desnecessário. Cristo, só Cristo, nenhuma conduta importante para meu ego. Cristo, só Cristo, nenhum eu a deixar algum rastro. Não eu, mas Cristo, suprindo-me cada necessidade. Não eu, mas Cristo, para ser minha força e saúde. Não eu, mas Cristo, para o corpo, alma e espírito. Cristo, só Cristo, aqui e na eternidade. Cristo, só Cristo, logo encherá minha visão. Glória, excelente logo, pleno logo verei. Cristo, só Cristo, cada desejo meu cumprido. Cristo, só Cristo, para meu tudo em tudo ser. Hino maravilhoso, hino que exalta realmente a Cristo e rebaixa o nosso eu, o nosso ego. O Cristo é muito mais importante que o meu eu, que o meu ego. Então isso reforça muito o tema de hoje. E um resumo agora da aula passada que eu gostaria de trazer para os irmãos. O que nós trabalhamos na aula passada? Sobre as questões referentes aos amigos da cruz. Nós trabalhamos aí alguns pontos sobre John Owen, A.W. Tozer, trabalhamos também sobre Jonathan Edwards, suas resoluções, trabalhamos também sobre a vida de Catarina Lutero e Elizabeth Cruciger. Sobre John Owen, nós vimos aí um amigo da cruz, diante de uma situação difícil de saúde que ele passou na época. Ele colocou então que ele teve coragem, para não esmorecer. Ele não esmoreceu diante de situações difíceis que ele passou com sua saúde debilitada.
ter amor por uma vida de oração. Então é o que nós vemos na vida de alguém que é chamado como amigo da cruz. Num momento como esse que nós estamos passando, nós precisamos ter isso em mente. Nós não podemos esmorecer, nós temos que ter um amor por uma vida de oração, nós temos que estreitar o nosso relacionamento com Cristo, principalmente num período como esse. Isso não pode nos afastar do Senhor. Nós vimos também a W. Tozer, um verdadeiro amigo da cruz, que teve coragem para obedecer, né? Uma sincera devoção. Ele realmente foi um colaborador de Cristo e é isso que nós aprendemos para que também nós façamos. Sejamos também prontos, estejamos então prontos para obedecer. Tenhamos essa sincera devoção, façamos dessa forma, sejamos colaboradores de Cristo com retidão e devoção. As resoluções de Jonathan Edwards, meus irmãos, isso realmente mexe conosco, isso faz com que a gente reflita em fazer o mesmo, em ter o mesmo tipo de atitude e que nós façamos então dessa forma. A Elizabeth Krusiger, Catarina Lutero, mãe, esposa e teóloga que a ajudou nas discussões teológicas no tempo da Reforma. Podemos dizer assim que ela foi a primeira dama da Reforma. Elizabeth Krusiger, que deixou para nós um lindo hino que ela nos deixou, que canta aí uma confissão de fé. Um lindo hino que é visto até hoje no hinário da Igreja Evangélica da Alemanha. Homens e mulheres que viveram para Cristo, renunciaram suas vidas e foram para a cruz. E é sobre isso que nós falaremos hoje. Os cristãos na cruz, a crucificação do cristão. Abra sua Bíblia comigo. Vamos lá para Gálatas, capítulo 2, versículos 20 e 21, que nós leremos. Gálatas 2, versículo 20 e versículo 21. Vamos ler em duas versões diferentes, ok? Mas antes que nós iniciemos essa leitura, gostaria de fazer uma breve lembrança aqui sobre o conteúdo da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. O tema central que nós vemos durante toda a carta é a justificação pela fé. E no capítulo 3 e 4, nós temos aqui Paulo defendendo esse que é o cerne do Evangelho, de maneira teológica. Isso no capítulo 3 e 4. E no capítulo 5 e 6, de maneira prática. Então, nós temos isso. No 3 e no 4, maneira teológica. No 5 e no 6, de maneira prática. Ele também defende seu apostolado, no capítulo 1 e 2. Os principais temas dessa carta, elas são bem parecidas com a carta do apóstolo Paulo que ele enviou aos romanos. E dentre esses temas, nós temos qual? O tema que nós trabalharemos hoje. A crucificação do cristão com Cristo, que nós vemos então no capítulo 2 de Gálatas, versículo 20 e 21. Esse mesmo que você já abriu aí. E ele se assemelha muito a Romanos 6,6. Que diz, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Agora, vamos lá para a nossa leitura de Gálatas 2:20. Acompanhem comigo, então, a leitura. Vamos fazê-la. Passei aí agora para o nosso próximo slide. Leitura então na Almeida Corrigida Fiel. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Agora, a segunda versão, nova versão transformadora. Fui crucificado com Cristo.
Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Aqui, nesse slide, eu trago para nós as palavras-chave desses versículos, desses 2 versículos, para nós analisarmos um pouco essas palavras, para trazer um pouco mais de profundidade no nosso entendimento. Então, desses 2 versículos, eu tiro: estou crucificado, a segunda palavra, Cristo, carne, fé, amor, graça, justiça e, por último, morreu debalde. Estou crucificado, palavra grega sistauro, referente à antiga natureza humana. Sentido figurado dessa palavra estou crucificado, crucifica a carne com seus desejos. Quando ele fala estou crucificado, então a carne com seus desejos está crucificada, mortificada, destruída. A ideia é essa, é de destruição da carne com seus desejos, mortificá-los. Cristo, então, a divindade, o Salvador, o nosso Senhor. Carne, então, no sentido de corpo, a palavra ali sarque. Fé, palavra grega pistis, fé em Cristo como o motivo para a justificação perante Deus. A fé salvadora. Quando ele fala, então, fé, ele está falando uma fé salvadora, fé aquela que justifica perante Deus. Fé em Cristo. Amor, esse amor é uma consideração forte, uma forte afeição. Nós temos ali graça, a palavra graça, do grego charis. Nós temos ali aceitável, um presente, uma benevolência em nos salvar do pecado. É esse o entendimento que o apóstolo Paulo tem. Essa benevolência em nos salvar do pecado. Justiça, de Caiosine, inculpável, fé imputado como justiça. E debalde, Dorian, é em vão, sem propósito. Bem, agora passando para esse slide, nós temos aí o livro que eu disse para vocês que nós vamos trabalhar hoje, né? Nós temos trabalhado ele durante todas as nossas aulas, temos pegado algumas frases e tudo mais. Hoje trago mais um ponto interessantíssimo que nós vamos trabalhar, que é essa questão do cristão crucificado, a crucificação do cristão. Então, da leitura desse texto e do olhar para nossas vidas, surgem essas perguntas, né? O pastor Israel coloca para a gente: posso garantir que Cristo foi crucificado em meu lugar, mas posso dizer que estou crucificado com Ele? Uma pergunta realmente para nós refletirmos. Estou crucificado com Ele? Tenho certeza de que Cristo quer viver em mim, mas posso afirmar que esse desejo se cumpre em mim? O apóstolo Paulo considerava a graça algo com sentido. Podemos ver no slide passado, realmente ele considerava algo com sentido. Posso afirmar que faço o mesmo? Tem sentido para mim? Tenho vivido de forma diferente? Faz sentido a graça salvadora? A graça que me salvou do pecado? Faz sentido? A minha vida tem demonstrado isso? Então, essas perguntas, elas realmente vêm de encontro àquilo que nós precisamos responder. Precisamos responder hoje. 3 pontos agora sobre a graça de Deus. Essa graça de Deus, ela não é responsiva, mas ela é proativa. E o interessante é que nós devemos também ter em conta isso para a nossa vida da mesma forma, né? Deus, ele se coloca diante de nós como doador da graça. Nós somos responsivos no sentido de que, se alguém nos pede graça, somos capazes de oferecer, mas raramente de tomar a atitude, a iniciativa
né, de liberar graça, de liberar favor, de responder para o outro. Então é esse o sentido que o pastor Israel está nos dando relacionado à graça. Perceba, essa graça salvadora que encontrou a nós, agora nós, enquanto cristãos, precisamos também desenvolver essa graça para o outro. O modelo de graça de Deus deve nos motivar a ser dessa forma, deve motivar as nossas vidas. A certeza de que Ele vem ao nosso encontro deve inspirar as nossas vidas para vivermos esta verdade, de nos inclinarmos também para o outro, não sermos responsivos com os outros, mas sermos doadores de graça, sermos também termos essa direção para o outro. Um outro ponto aí que ele coloca para nós é a graça de Deus é evidência do amor de Deus por meio de Cristo. Ora, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Deus, por meio de Cristo, ele nos resgata, é o amor de Deus, é a divindade trabalhando para nos resgatar da maldição da lei. O interessante é que a lei é um jugo, é um peso, ele é algo que estabelece regras para nós e nós tentamos tentamos seguir essas regras e não conseguimos. Nós até tentamos. A lei, ela estabelece para nós uma vida diferente. Ela não exige de nós uma vida transformada, mas somente ações. Então, tenhamos ações, mas não uma vida transformada. É diferente a questão da graça. A lei, ela não exige uma diferença interior, algo interior, né? Não exige alguma mudança interior, mas somente no meio exterior. No relacionamento com as pessoas e com Deus, isso não vai funcionar, certo? Se só o meu exterior é que está sendo colocado para adorar, então não existe isso no meu interior, então isso não vai funcionar. Nós não devemos amar somente pelo falar, nós devemos amar de todo o nosso coração. É isso então que nós devemos viver. Né? Não funciona de forma diferente. A intenção é essencial, a intenção. E nós temos então esse peso que foi tirado de nós. Então a lei é uma maldição, gerando uma disputa. Né? Essa disputa que existe, ela foi derrogada, ela foi tirada de nós. Agora nós vivemos na graça. Então o nosso velho homem, ele quer ali viver ainda com medo, com culpa, com uma autossuficiência, mas nós devemos crucificá-lo. A lei só tem virtude, ela só tem uma virtude, é nos livrar, é nos levar para a graça de Deus, é nos levar para o Senhor. Então, nós temos o terceiro ponto, que é a graça de Deus nos justifica. A graça de Deus. Justificar não é tornar alguém justo, mas considerá-lo como justo. Nós fomos considerados como justos. Então, Deus age dessa forma conosco, fazendo com que nós então não sejamos mais culpados, né? Nós fomos aceitos, nós agora fomos justificados. Agora vamos passar para a próxima tela e vamos entrar então no livro de A.W. Tozer. A.W. Tozer vai trabalhar essas questões de vida crucificada da seguinte forma: a vida crucificada é uma vida inteiramente entregue ao Senhor. Inteiramente entregue ao Senhor. Vida crucificada é uma vida em absoluta humildade e obediência. Um sacrifício agradável ao Senhor. Observe, um sacrifício agradável ao Senhor, ele só é agradável ao Senhor em absoluta humildade e obediência. Vida crucificada é uma contradição, pois se está realmente crucificada, está morta, não viva. Agora uma pergunta para nós refletirmos. Como pode uma pessoa estar morta, mas ainda viva, ao mesmo tempo?
Bem, nós temos aí que pensar algumas questões. Pensar em crucificação do cristão é pensar em uma vida absolutamente dedicada a seguir a Cristo Jesus. Realmente ir na caminhada de Cristo, pisar nas pisadas de Cristo, ser o mais parecido com Ele. Isso é uma vida crucificada. Pensar como Ele, agir como Ele, amar como Ele, uma alegria gloriosa que não está somente no exterior, mas ela existe em nosso interior. E essa alegria é de estar em seguir a Cristo. A nossa alegria é de estarmos seguindo a Cristo. Várias expressões, ainda nesse slide, nós vemos aí várias expressões para vida crucificada. A vida mais profunda, a vida superior, a vida inteiramente santificada, a vida cheia do Espírito, vida cristã vitoriosa, vida transformada, expressões para a vida crucificada, a vida mais profunda. Meus irmãos, não existe como nós aprofundarmos se nós ficarmos somente na frente de uma televisão. Se nós, ao acordarmos pela manhã, o ato de fazer nosso seja de pegar em um celular, seja de ver o que muitos aí têm, esses aplicativos, Instagram, agora o famoso TikTok, né? São aberrações isso na vida de um cristão. Se não for de uma forma muito bem controlada, isso só vem para te distrair e para te tirar do foco, para te tirar do caminho estreito. Ele só vem para te fazer pensar em sair da cruz. Ser cristão não é estar ao pé da cruz. Ser cristão é viver na cruz. Isso é ser cristão. Cristão é aquele que está crucificado com Cristo. É uma vida superior. Nós não somos daqui. Essa vida crucificada faz nós colocarmos a nossa mente no reino do Senhor. É uma vida superior. É uma vida inteiramente santificada. A santificação realmente é um processo. De uma vez por todos o Senhor nos salva. A salvação Ele nos salvou ontem, hoje e nos salvará eternamente. Na glorificação estará completo o ato de salvação. Mas nós hoje somos salvos. Você é salvo, eu sou salvo, justificado em Cristo Jesus. A santificação precisa estar ocorrendo hoje, precisa estar ocorrendo amanhã. A vida cheia do Espírito. Vida cheia do Espírito é cheio da palavra, cheia de oração. É uma vida dedicada ao Senhor. A nossa mente não pode estar trilhando o caminho do mundo. Vida cristã vitoriosa. Essa vitória não é hedonismo cristão. O hedonismo cristão é a alegria em Cristo, não é a alegria nas coisas deste mundo, não é a alegria nas coisas passageiras deste mundo. A vida cristã vitoriosa não está neste mundo, mas está em Cristo, está na cruz de Cristo. Vida transformada. Não existe transformação. Não existirá transformação se nós ficarmos ao pé da cruz. É na cruz que existe uma transformação. Agora vamos ver aí uma tabela. E nessa tabela eu quero ler com vocês aí, né? Temos ali duas questões. A primeira, do lado esquerdo da sua tela, acredito que esteja assim, né? Jesus veio para ajudar o eu. Duas escolas contraditórias de pensamento que nós vemos hoje dentro das igrejas, ok? A primeira escola ensina que Jesus morreu com intensa dor e agonia em uma cruz apenas para que os cristãos consigam sentir-se bem consigo mesmos. Jesus morreu numa cruz, uma agonia intensa, numa dor excruciante, apenas para eu me sentir bem hoje.
Nós veremos isso. Hoje muitas igrejas aderiram a esse entretenimento, né? Aquele que vier subir ao púlpito e ali fizer as pessoas darem gargalhadas, fazerem elas rir, né? Todos vão aceitar eles de braço aberto. Todos. Normal, as pessoas recebem isso com alegria. Se tem holofote, se tem luzes, se tem banda, isso é aceito e pedido por cristãos imaturos e subdesenvolvidos. É o que nós mais vemos. Cristãos que são anões. Simplesmente anões. Que Jesus é esse que satisfaz a carne? É isso que nós veremos aí nessa tela. Jesus veio para ajudar o eu? Vamos ver. Tirar-nos dos conflitos. Nós temos visto essa teologia dentro das igrejas, de muitas igrejas. Tirar-nos dos conflitos, tirar-nos das situações difíceis, fazer-nos pessoas melhores, sermos mais populares, sermos bem-sucedidos, seu negócio ser bem-sucedido, melhorar sua autoestima, fazer você feliz e alegre. Jesus morreu de uma forma dolorosa, agoniante para isso. É essa teologia que muitas igrejas ensinam. Você pode ter uma vida vitoriosa, né? É o hedonismo cristão. Hedonismo não cristão, na verdade, né? Mas Jesus veio para matar o eu, uma outra escola teológica. Para matar o eu, não para educá-lo. Não veio para educar o eu, veio para matar o eu. Jesus veio para matar o eu, não para cultivar o eu. Não é? Como é que se cultiva o eu? Cultiva o eu tirando ele dos conflitos, dando alegria para as coisas passageiras, isso vai cultivando. Mas não, Jesus veio para matá-lo, matar o eu. O eu deve ser eliminado. Jesus deve ocupar o lugar do eu. Sem satisfação da carne. Jesus veio para tirar a satisfação da carne. Meus irmãos, na cruz, ninguém tem satisfação carnal. Na cruz tudo morre. Deve morrer. Se tem satisfação carnal, ele deve morrer. Por isso precisamos estar na cruz, porque senão não morre. Na cruz não existe carícias. Não tem satisfação do bem-estar. Não eu, mas Cristo. Lembra do nosso hino inicial? Não eu, mas Cristo. Não eu, mas Cristo. O eu crucificado. Essas são as duas escolas que nós temos. Agora, John Stott, o livro A Cruz de Cristo. Aqui, eu esqueci de dizer para vocês o livro de A.W. Tozer, A Vida Crucificada. Tá? Livro maravilhoso. Quem puder, compre, leia, releia. Um livro maravilhoso. A Cruz de Cristo, de John Stott. Um livro com uma escrita muito rebuscada, teológica, profunda. John Stott fez um trabalho maravilhoso nesse livro, A Cruz de Cristo. Muito, muito pontual, profundo, muito bom esse livro. Vamos lá. Os evangelistas sugerem que o batismo e a tentação de Jesus foram ocasiões em que ele se comprometeu. Quem? Jesus se comprometeu em seguir o caminho de Deus em vez do caminho do diabo. Agora lembremos do nosso batismo. Hoje nós precisamos ter isso em mente. Lembremos então que nós nos comprometemos em seguir o caminho de Deus ao invés do caminho do diabo, o caminho estreito ao invés do caminho largo. Isso é para hoje, é para amanhã e assim por diante. Segundo ponto, no batismo, na tentação e a tentação de Jesus, ele se comprometeu em seguir o caminho do sofrimento ao invés do caminho da popularidade. Caminho do sofrimento. Você está sofrendo? Se você está sofrendo, está no caminho certo. Se você está sofrendo e não busca popularidade, você está no caminho certo. Não existiu cristão que fosse famoso e também sofresse. O famoso
O que tem popularidade é isso que preenche o eu dele. Agora, o que preenche o ser de um cristão é o sofrimento. É isso que nos faz crescer. É isso que nos torna cristãos. É isso que nos torna parecido com o nosso Cristo. A nossa alegria, passar pelo momento de dificuldade hoje e nos alegrar em Cristo. Porque isso está gerando uma transformação em nós, como vemos em Romanos 5, por exemplo. A paciência nas tribulações, enxergar as coisas de forma diferente, né? Estar pronto para ver a diferença entre ser rico e pobre, doente e ter saúde. É isso que o Senhor quer gerar em nós. Terceiro ponto, em seguir o caminho da morte ao invés da fama. Perceba, os evangelistas sugerem que o batismo da tentação de Jesus, ele se comprometeu em seguir o caminho da morte ao invés da fama. Esse é o nosso Cristo. O nosso Cristo não é aquele que morreu na cruz do Calvário, morreu lá naquela cruz de forma agoniante para nos dar conforto aqui. Não é aqui o nosso conforto. Não é aqui a nossa alegria. Aqui teremos tribulações e tem ainda irmãos que aí no caso são anões espirituais, anões, né, não conseguiram se desenvolver, que eles, diante de uma pandemia, diante de um momento difícil, diante de um momento de morte, ele recua, ele se estremece, ele fica realmente perturbado, agoniado. Pois eu digo, meu irmão, se você é um desses, dobre seus joelhos, jejue. Coloque o seu coração diante do Senhor. O seu Cristo morreu por você. Você, ao sair dessa vida, passará por uma próxima vida, uma vida eterna, junto ao seu Cristo. Portanto, resta-nos, voltando ao nosso slide, resta-nos algumas sugestões após nosso batismo. Em seguir o caminho estreito ao invés do caminho largo. Em seguir o caminho do sofrimento ao invés do caminho da popularidade. E em seguir o caminho da morte ao invés da fama. Próximo slide ainda do John Stott. A quem a morte de Jesus na cruz satisfez? A quem a morte de Jesus Cristo na cruz satisfez? Satisfez ao diabo? Não. Toda a noção de morte de Cristo que se relaciona a uma necessária transação com o diabo, porque é isso que dizem, que houve uma transação com o diabo, Deus ele estava ali devendo, né, alguma coisa para o diabo, e aí então tem uma transação entre eles, ou, né, no caso aqui em tela, ou com o engano, né, uma necessária transação com o diabo, ou com o seu engano, está fora de cogitação. Jesus não morreu para satisfazer o diabo. Jesus veio para satisfazer a lei, sim. Cada infrator da lei é amaldiçoado. Eu sou o infrator da lei. Portanto, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Hoje eu não sou mais amaldiçoado. Se hoje eu estivesse sem Cristo, eu estaria num processo de ser amaldiçoado até o momento da minha morte. Assim são aqueles que não têm a Cristo. Estão dentro dessa maldição. Por isso a necessidade de hoje, ao invés de nós estarmos aí atemorizados dentro de casa, atemorizados com uma doença que está aparentemente sendo propagada, nós deveríamos estar atemorizados por não pregarmos o Evangelho. Muito diferente, não é mesmo? Muito diferente, porque essa maldição da morte, essa maldição do pecado, essa maldição que estava sobre nós, não está mais. Doença nenhuma pode nos tirar das mãos do nosso Senhor. Nenhuma. Nada pode nos afastar do amor do Pai. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas 3, 10 e 13. A penalidade da lei foi paga e a santidade vindicada. É glorioso demais isso, meus irmãos. Satisfez a Deus a sua honra e a sua justiça? A morte de Cristo satisfez isso na cruz? Sim. O pecado do homem é uma ofensa a Deus. Você peca? Eu peco. Nós ofendemos a Deus. Portanto, na cruz houve a reparação perfeita, a honra ofendida de Deus. A cada instante que eu e você pecamos, essa reparação é feita instantaneamente. Todo momento, o nosso Cristo está reparando diante de Deus
A honra ofendida de Deus. Nós ofendemos a Deus o tempo todo, mas Cristo morreu e fez essa reparação perfeita. É glorioso isso. John Stott, próximo slide. 3 coisas aconteceram na cruz. Primeiro, da parte de Deus, na cruz, da parte de Deus, sua grande misericórdia e graça. Aconteceu na cruz a grande misericórdia de Deus, grande misericórdia e graça. Da parte de Cristo, segundo ponto, o que houve na cruz? Satisfação da justiça de Deus. Da parte do homem, fé verdadeira e viva. E eu te pergunto, tem fé verdadeira e viva em você? Precisa haver em mim também. Nós precisamos hoje perceber se existe fé verdadeira e viva em nós. Thomas Cranmer, reformador inglês, em sua homilia, diz da seguinte forma: agradou ao nosso Pai Celestial, por sua misericórdia infinita, sem nosso merecimento, preparar para nós as joias mais preciosas do corpo e sangue de Cristo, pelas quais nosso resgate pudesse ser totalmente pago, a lei cumprida e a sua justiça completamente satisfeita. Agora, princípios e doutrinas batistas. Essa capacitação de uma vida reta diante de Deus e correta diante dos homens, fruto da regeneração e da justificação, e nós já vimos isso muitas vezes, já falamos sobre regeneração, sobre justificação, nos leva ao processo seguinte da vida cristã, a santificação. Hoje ainda nós falamos sobre santificação. Concluímos com o que ensina, com base na palavra de Deus, a nossa declaração doutrinária. A santificação é o processo que, principiando na regeneração, leva o homem à realização dos propósitos de Deus para a sua vida e o habilita a progredir em busca da perfeição moral e espiritual de Jesus Cristo, mediante a presença e o poder do Espírito Santo que nele habita. E mais adiante diz que a santificação ocorre na medida da dedicação do crente. Perceba, a santificação ocorre na medida da dedicação do crente. Precisamos nos dedicar à santificação. Esses dias eu te pergunto, meu irmão, pandemia, você está se dedicando em quê? Fica a pergunta. Isso significa que a santificação não é apenas esperar que Deus haja em nós, mas envolve a atuação de nossa parte também, como bem expressa o apóstolo Paulo, de sorte que, meus amados, de modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Agora a confissão de Westminster. Cristo, por meio de sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos que são assim justificados. E em favor deles fez a justiça de seu Pai uma satisfação própria, real, plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e a satisfação dele foram aceitas em lugar deles, ambas livremente e não por nada que neles existe, a justificação deles provém unicamente da livre graça, a fim de que tanto a perfeita justiça como a graça abundante de Deus possam ser glorificadas na justificação dos pecadores. Glória a Deus. Justificação dos pecadores. Isso está no capítulo 11, parte 3 da Confissão de Westminster. O que aprendemos com os puritanos, então? O excepcional nos puritanos não foi somente a teologia reformada que eles professaram ou sua louvável espiritualidade, mas foi o comportamento deles, o caráter reto deles. Isso foi o que mais impactou sua sociedade. Caráter, meus irmãos. Os puritanos foram de fato sal da terra e luz do mundo. Sejamos nós também, meus irmãos. As propriedades do sal impedem a degradação do alimento.
A presença dos puritanos impedia a corrupção, restringia o pecado, eles ditavam formas, regras e valores e apenas com seu testemunho de vida piedosa. Casamentos eram abalizados a partir de casamentos puritanos. Você, irmão, que já é casado, está ouvindo essa aula, o seu casamento é assim? Pode ser baliza, as pessoas podem olhar para o seu casamento e dar uma direção para outros casamentos? Alguém pode ver uma referência no seu casamento? Isso é importante para nós refletirmos. O cuidado com as finanças, com os estudos de cada gasto, eles eram os aferidores de medida. Agradeçamos a Deus que por graça olhou para nós e deu-nos Cristo, que morreu de forma substitutiva para aplicar a salvação em nossa vida, na medida que o Evangelho foi nos pregado, e crendo recebemos vida por obra da providência, da graça e soberana ação redentora de Deus. Não nos esqueçamos jamais, ação soberana, não partiu de nós, partiu do Senhor. Para a próxima aula, lição 10, a vida pela graça. Leia e medite em Gálatas 3, 19 a 21. Aqui, então, nós encerramos a nossa aula, meus irmãos. Agradeço a todos por terem ficado comigo até aqui. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima lição. Um abraço.